É, temos uma atividade hoje da Vamos. CEP, né, da Comissão de Educação Permanente. Sou Flávio Lobianco, do Rio de Janeiro, e hoje teremos um tema: diagnóstico e tratamento das principais complicações em neuroanestesia. Teremos hoje como palestrante o Dr. Felipe de Oliveira Pinto, né? Ele é TSA, SBA. O Dr. Marcelo Cursino parece que não vai conseguir estar presente, também faria parte. E o Dr. Pedro Brito de Oliveira Júnior, que é da Bahia. Dr. Felipe é do Rio de Janeiro, como eu. Dr. Pedro Brito de Oliveira Júnior, que é da Bahia, anestesiologista TSA-SBA, residência em anestesia pelo CT HGRS, Salvador, graduado em medicina pela Universidade Federal da Bahia e coordenador de serviço de anestesiologia HGRS, em Salvador, Bahia. E MBA em gestão e inovação em saúde, pela PUC, Rio Grande do Sul. Então, nós vamos dar o início à palestra. Essa é uma atividade que a gente tem procurado manter em 1 hora, né? Como é que vocês propõem a dinâmica, Pedro? Como é que você vai fazer uma palestra, o Felipe? Como é que vocês querem Na fazer? verdade, a programação são 40 minutos, né, que eu vou Sim, apresentar aqui e depois a gente discute, perfeito. Ok. beleza? Então, você faz a exposição, 40 minutos, depois a gente abre para uma discussão, há perguntas. Os colegas que estiverem participando, a gente pede para usar uma ferramenta que está aqui embaixo no Zoom, que é o Q&A, Q&A, que são perguntas que são feitas e eu modero e organizo essas perguntas depois da palestra. Tá certo? Então, Felipe tem a palavra, pode começar. Beleza, boa noite, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Eu sou o Felipe de Oliveira Pinto, trabalho aqui no Rio de Janeiro, principalmente com neurocirurgia e cirurgia de coluna, enfim. É, e o meu TCL, eu sou corresponsável lá no Hospital Federal de Ipanema também. Eu vou apresentar aqui hoje esse tema emergência neuroanestésicas. Eu me baseei nesse PDF da sociedade chamada SNAC, que é uma sociedade americana para neuroanestesiologia e neurointensivismo. Tá? É bem interessante esse PDF, é fácil de achar na internet. E aí eu vou. Eles dão aqui essas 11 complicações aqui, e eles abordam bem rapidamente. Tem até um PDF com um artigo complementar que expande um pouquinho. Aí, usando isso aqui como referência, eu escolhi 3 complicações que assim já vivenciei na minha prática, até recentemente, e que eu acho que são pouco abordadas aí quando a gente discute neuroanestesia, e que eu acho que eu vou posso acrescentar alguma coisinha aí a mais nessa discussão, que são coisas complicações que acontecem com uma relativa frequência, tá? Então, assim, eu escolhi aqui, né, o despertar prolongado, a hipertensão intracraniana e a convulsão intraoperatória, principalmente em craniotomia, como temas. Eu vou dividir separadinho os três e vou começar com o despertar prolongado, que é um pouquinho mais, é um pouquinho mais extenso, e aí depois as outras duas são um pouco mais curtas, tá? E aí eu vou apresentar um caso clínico e vou discutir com teoria, e vou ficar mesclando caso clínico e teoria, e vou deixar bem claro no título para as pessoas não se perderem, né, do que eu estou falando aqui para tentar dar uma norteada aí quem está assistindo, tá? É, então vamos lá, sobre o despertar prolongado. Esse aqui é um caso clínico adaptado, mas muito parecido com o caso clínico que eu tive esse ano, tá? É um paciente masculino de 68 anos, 80 quilos, ele sofreu um acidente automobilístico, tá? Ele chegou há 5 dias, um acidente automobilístico. Ele chegou, ele teve um politrauma, né? Ele estava com uma hemorragia subaracnoide, escala de Fischer grau 2, que não tinha indicação cirúrgica, tá? Um pequeno hematoma intraparenquimatoso também, supratentorial, que também não tinha indicação cirúrgica, e a gente foi chamado 5 dias depois da internação dele para operar uma fratura de vértebra C5 com estabilidade cervical, em que eles iam fazer foi indicado uma artrodese de 2 níveis ali, C4, C5, C5, C6, por via posterior. Esse paciente, ele chegou, ele estava em Glasgow 14, estava com leve rebaixamento do nível de consciência, que estava desde que ele chegou no hospital, tá? A gente está no D5, desde o D0 ele está com o mesmo nível de consciência, ele não tem déficit motor,
Do ponto de vista clínico, ele está estável hemodinamicamente, apneico, saturando bem ar ambiente. E a única coisa que chama mais atenção é uma má distribuição volêmica. Tá? Um paciente que já está 5 dias internado, está bem edemaciado. Tá? De exames laboratoriais, pouca coisa, não chama muita atenção, né? Uma hemoglobina de 11, 200 mil plaquetas, uma creatina de 1, um sódio de 131, mais alteradinho aí, o sódio de 131, um eletro também nada demais, um BRE de primeiro grau, o eco é bom, com uma disfunção diastólica grau 1 normal da cidade, paciente hipertenso, uma radiografia de tórax normal e dupla de carótidas vertebrais normais também, e dupla de membros inferiores normais também. Tá? Como história pregressa, é um paciente hipertenso, dislipidêmico e com insuficiência cardíaca NIRA2. Ele tomava losartana, clonidina, bisoprolol, espironolactona, furosemida e rosuvastatina. Tá? Então tá aqui, né, a programação cirúrgica dele C4, C5, C5, C6, tá? Artrodese mostrada aí, e essa foi a posição cirúrgica escolhida pela equipe, tá? Uma posição cirúrgica desafiadora aí pra gente, né? Quem faz neuro tá acostumado, mas mesmo quem tá acostumado sempre sofre aí para posicionar bem o paciente. Ficou bem assim, ficou bem parecido aí com essa figura, tá? Do ponto de vista anestésico, né? Pegamos uma PAM, uma profunda, passamos CVD, botamos um bis e a cirurgia estava com monitorização neurofisiológica em sala, né? Neurologista em sala, tá? Anestesia venosa total por causa da monitorização neurofisiológica. Induzimos com fentanil 150, lidocaína 100, propofol em bomba, TCI e 50 de rocurônio. E o planejamento é manutenção com propofol em TCI, marchiplasma e remifentanil em infusão manual, tá? E aí a gente induziu, manteve aí com propofol e rem, e aí depois de 1 hora da indução, depois que a gente já tinha invadido o paciente, mas antes da gente pinar com Mayfield e para botar ele na posição cirúrgica, o paciente já estava com propofol TCI, que a gente foi titulando ele durante esse tempo aí já para baixo, para 2 microgramas por ml, tá? E por quê? Porque ele estava com um bis baixo ali de 30 a 40, mais ou menos, um espectrograma condizente, aqui dá para ver o espectrograma aqui predominando aqui uma parte bem suprimida aqui, né? E uma taxa de supressão já levemente positiva, entre 0 e 5, assim, né? Chamando a atenção que o paciente estaria numa profundidade anestésica maior. A gente foi titulando, parou em 2, remifentanil 0,2, tá? A neuromonitorização, antes de virar, pediu uma ketamina para a gente melhorar o sinal, para ela ter um sinal fidedigno. A gente fez 30 miligramas de ketamina nesse momento. E aí viramos o paciente. O paciente permaneceu estável, né? A cirurgia começou, o paciente permaneceu estável, não precisou de droga vasativa. A gente colheu gasometria seriada, manteve a temperatura central com manta térmica e monitorizando a temperatura. Depois de 2 horas de cirurgia, a gente voltou para o basal de 36 graus aí do paciente, acima de 36 graus Celsius. A cirurgia correu bem, o sangramento estimado pequeno, 300 ml. Fizemos 1.500 ml de plasma light, de hidratação venosa. E o propofol, ele foi sendo titulado, ele continuou sendo titulado durante a cirurgia, foi sendo reduzido progressivamente, tá? Com esse mesmo padrão de espectrograma, aí com bis para baixo, uma taxa de supressão entre 0 e 4, e a gente chegou a uma dose de 1,2 micrograma por ml e a gente preferiu não abaixar mais do que isso, né? Com medo do paciente acordar. Isso aqui também foi guiado pelo CEF da neuromonitorização, que a gente confia bastante. A neurologista, então a gente trabalha com a gente direto. A cirurgia durou 3 horas. Depois da cirurgia, a gente parou as infusões, voltou o paciente para o decúbito dorsal, chamou a atenção do cirurgião quando a gente virou o paciente de volta para decúbito dorsal, que o paciente estava com uma edema palpebral, não era muito, muito grande, mas chamou a atenção dele. E o BI subiu para 70, 80, tá? O paciente ventilando espontaneamente, ainda com um tubo, ventilação, volume corrente de 400 ml, frequência respiratória boa de 14, abrindo o olho quando a gente chamava ele, aspiramos e estubamos, tá? Mantivemos, ele ficou ventilando espontaneamente, a gente manteve ele, assim que estubou, botou uma máscara facial, ele estava com uma curva de capnografia razoável, a gente
deixou ele parado, então, acordando com uma Woodson, 6 litros por minuto, tá? E aí ficamos com ele na sala, né? Demora um pouquinho para acordar, né? Paciente já mais idoso, já com algumas comorbidades, com esse quadro clínico dele. Enfim, 30 minutos depois, o paciente ainda não tinha melhorado o nível de consciência, tá? Ele mantinha a saturação com a máscara de Hudson, mas ele começou a apresentar nesse momento, cerca de 30 minutos depois, uma piora na ventilação espontânea. A gente começou a ter que ventilar ele sob máscara, tá? Chamou atenção, começou a desaturar um pouco, mesmo com a Hudson. A gente começou a desaturar ele sobre máscara, teve que fazer um chin liftzinho, tirar ali a queda de língua, para a gente conseguir manter a saturação, tá? E aí, nesse momento, eu vou começar a discutir aqui a teoria do despertar prolongado, tá? Então, qual a definição, né? Isso é relativo, mas, em geral, é uma demora para despertar que demora mais que 30 minutos, além do que você estaria prevendo, né? Um anestesista experiente estaria prevendo. E as principais causas são divididas didaticamente em três: em causas farmacológicas, sistêmicas e neurocirúrgicas, tá? Farmacológicas, né? Muito comum, o efeito residual de anestésico, talvez seja o mais comum. Medicações prévias e o uso de anticonvulsivantes, tanto prévios quanto no intraoperatório, né? Do ponto de vista de causas sistêmicas, hipotermia, que é uma causa muito comum também, hipotensão ou até hipertensão arterial pode causar um despertar prolongado, o hematócrito baixo, por baixo fluxo sanguíneo cerebral, né, entrega de oxigênio, oferta de oxigênio, hipóxia pela mesma causa, uma insuficiência respiratória, levando a uma hipercapnia, que pode causar uma narcose, distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Todos eles, o que menos causa é o potássio, né? Eu acho que nem causa, mas o sódio é o mais comum, mas o cálcio e o magnésio também estão relatados como poderem causar, como possíveis causas aí de um atraso no despertar do paciente. Doenças subjacentes, a mais clássica é hipotireoidismo, e o nível de consciência prévio do paciente, né? O paciente que já previamente já está rebaixado, ele pode ser a causa do despertar prolongado, ele já ter um nível de consciência prévio baixo. Hiperglicemia, né? Interessante, hipoglicemia todo mundo pensa, mas a hiperglicemia também pode ser uma causa, né? Principalmente no estado hiperosmolar. E as causas neurocirúrgicas, né? Principais: edema cerebral, algum sangramento, alguma isquemia cerebral, lesão de nervos cranianos em fossa posterior, tá? A própria manipulação da fossa posterior, os próprios cirurgiões já sabem, né? Tem equipe até que prefere mandar o paciente entubado, porque mexe ali perto do sistema ativador reticular ascendente, e os nervos cranianos mesmo ali principais, eles também estão relacionados ao nível de consciência do paciente, e uma possível convulsão que não tenha sido diagnosticada, tá? Então, assim, ainda em teoria, né? A gente vai tentar, de maneira sistemática, avaliar e tratar esse paciente que está com despertar prolongado, né? Para a gente ter um raciocínio linear. Então, assim, primeira coisa, sempre manter os sinais vitais estáveis, tá? Sempre atentar também para uma ventilação adequada, que é uma coisa que eu vejo que a gente tem pouca atenção, né? A gente considera que esse paciente está saturando bem, ele está ventilando bem, isso não é verdade. É um parâmetro subjetivo, em geral, que a gente tem que avaliar e a gente tem que lembrar de avaliar. A gente tem que confirmar, óbvio, que todos os agentes anestésicos foram pausados, né? Medir a temperatura central e corrigir a hipotermia, principalmente se não mediu no intraoperatório, né? Porque é uma causa importante, manter a temperatura acima de 36. E aí, nesse momento, tendo descartado essas coisas, avaliar o TOF e o BIS para ver se tem a gente vai receber alguma informação desses monitores, né? Seja de bloqueio neuromuscular, seja pensando em efeito residual dos anestésicos. A gente vai avaliar a possibilidade de reverter agentes anestésicos que a gente tenha feito, né? O paciente esteja fazendo uso, né? Seja com naloxona, flumazenil, sugammadex. A gente vai colher uma gasometria arterial e fazer uma HGT e corrigir o que vier alterado nesses exames, né? Principalmente CO2, oxigênio, acidoses, os eletrólitos, a glicemia e o hematócrito, tá? E aí
a gente descartando, o nosso papel é descartar todas essas causas, né, que estão sob nosso controle e pensar para depois a gente afirmar, bater o martelo que deve ser uma causa cirúrgica, neurológica, enfim. Mas é nosso papel aqui a gente repensar, pensar nisso tudo aqui antes de atribuir o caso a alguma outra causa. Então, assim, voltando para o nosso caso clínico, né, que eu tinha falado, de tudo aqui que a gente discutiu, do ponto de vista teórico, o que eu, na minha avaliação, acho que pode ter contribuído para o despertar prolongado desse paciente, aí lembrando que ele, depois de 30 minutos, ainda não estava ventilando bem, precisou ventilar sob máscara, enfim, e não despertava bem. A hiponatremia dele prévia de 131, apesar de por si só não ser uma causa, pode contribuir, tá? A hiponatremias até 170 são consideradas leves e até pelos artigos não causariam, mas pode contribuir. Um edema cerebral, né? A posição, lembrando daquela posição ali que o paciente ficou, com a cabeça um pouquinho abaixo do tórax, o próprio fato do paciente ter uma má distribuição volêmica prévia pode ter favorecido o edema cerebral. Lembrar que o cirurgião chamou a atenção do cirurgião o edema palpebral e uma barreira hematocefálica comprometida, né? Apesar de ele ter operado a coluna, ele sofreu um trauma, tinha uma hemorragia subaracnoide, tinha uma hemorragia intraparencimatosa pequena, mas estava com Glasgow prévio também de 14, né? Já estava um pouquinho rebaixado. E uma terceira coisa, uma quarta coisa que eu me chamou a atenção, assim, né? Foi que ele foi piorando um pouquinho a ventilação, né? Ele mantinha a saturação nos primeiros 30 minutos e depois ele começou a não manter mais, né? O que a gente espera que vá passar com 30 minutos, com o tempo o paciente vai ventilar melhor, ele na verdade saiu de uma base boa e começou a piorar depois de um tempo. E aí eu também acho que uma parte importante pode ter sido edemas de vias aéreas, né? Pela mesma razão ali do edema cerebral. Tá? Sempre lembrar, né? Testar antes de tirar o tubo, se você suspeita de edema de vias aéreas, de esvaziar o cuff, ver se tem vazamento, né? Isso é importante. Se não tiver, vai ter que repensar a sua extubação. Nesse caso, né, o paciente provavelmente fez uma narcose por causa da hipercapnia, por causa da má ventilação, tá? E aí, outras causas possíveis, né, tirando essas causas clínicas, seria uma isquemia cerebral, seja ela focal ou seja ela global, né, de uma má perfusão cerebral, um AVC isquêmico, ou até pelo fato do cirurgião ter feito a artrodese ali e eles botam o parafuso em direção à artéria vertebral, uma lesão cirúrgica da artéria vertebral, né? Ela fica nessas artrodeses cervicais, o parafuso fica muito perto ali da artéria vertebral, até uma preocupação dos cirurgiões. Eu vou botar uma perguntinha aqui para a gente discutir e até depois, mais à frente, a gente vai esclarecer melhor. Então, assim, nesse contexto clínico, o que seria feito do ponto de vista do diagnóstico terapêutico, além da gente estabilizar os sinais vitais, a glicemia e a gasometria arterial do paciente, né? Letra A, seria indicada a reintubação e seria feito um manitol intravenoso, 61 gramas por quilo. Reverteria todas as medicações com flumazenil, naloxona, sugamadex, faria uma hiperventilação para melhorar o edema cerebral sob máscara e faria NaCl a 3%. Instalaria um TOF, reverteria o opioide com a naloxona, ventilaria sob máscara para manter a normocapnia e faria uma furosemida 20 mg IV. Reverteria as medicações todas, flumazenil, naloxona, sugamadex, passaria uma máscara laríngea, hiperventilaria para melhorar o edema cerebral e manteria a cabeceira a 45 graus. Vou esperar aí 10 segundos para as pessoas pensarem um pouquinho. Bom, a resposta seria botar o TOF, reverter o opioide com naloxona, ventilar sob máscara para manter a normocapnia e a furosemida 20 mg. Por que a letra A está errada, né? Nesse momento não seria o momento de já pensar em reintubar o paciente necessariamente, né? O manitol poderia ser uma opção. Reverter todas as medicações sem critério, sem flumazenil, a gente não fez midazolam, não teria por que a gente fazer.
O Sugamadex, assim, foi feita uma dose na indução, a neurofisiologista conseguia resposta motora durante a cirurgia, que durou 3 a 4 horas, então também fazer indiscriminadamente não faria muito sentido, ao meu ver. Fazer a naloxona é uma coisa razoável, né? Mas os outros dois reverter assim indiscriminadamente, eu acredito que não. Hiperventilação sob máscara, por que que seria um problema a gente pensar em tratar assim de cara com hiperventilação? Depois a gente vai discutir melhor isso, mais um pouquinho mais à frente, mas nesse momento aqui, tomar cuidado para não comprar o diagnóstico muito rápido e aí a gente já começar a tratar o edema cerebral com uma hiperventilação, sendo que assim ainda existe uma possibilidade do paciente estar com um sangramento cerebral, ter pegado as artérias vertebrais, estar hipoperfundindo o cérebro e você hiperventilar e piorar a situação. Tá? Então, por isso que a resposta certa aqui envolveu a normocapnia. Tá? O NaCl a 3% estaria indicado também. Tá? Na resposta certa, está lá o TOF para garantir que não teve nenhum erro de administração e que o paciente realmente não está com bloqueio motor. Reverter o opioide com a naloxona, que foi a única droga que a gente fez que ainda pode ter alguma ação, né? Apesar do tempo e tudo, mas ela pode estar contribuindo ali, o efeito residual dela pode estar contribuindo, pode ter um componente de menor clearance renal, enfim. Ventilação sob máscara para normocapnia, que nem eu expliquei, e a furosemida também está indicada para melhorar o edema cerebral e ela não atrapalha nenhum outro parâmetro. Tá? E a letra D estaria errada pelo reverter indiscriminadamente e a hiperventilação também eu não faria nesse momento. Tá? A cabeceira 45 graus estaria indicado para melhorar o edema cerebral, já que não vai piorar nenhum outro parâmetro. Então, assim, a continuação, né? Depois de 30 minutos, esse paciente ventilando mal, a gente tendo que ventilar sob máscara ele, depois de 30 minutos de extubação, auscultamos o paciente, ele que tinha um raio-x de tórax prévio bom, estava com estertores crepitantes em bases, a gente elevou a cabeceira dele a 45 graus, fez furosemida 20 miligramas e fez uma naloxona 0,4 miligramas IV, né, lentamente, né, diluído e feito de 2 em 2 minutos, enfim. Apesar assim, eu acho que talvez tenha gente que não concorde muito com a naloxona nesse momento, né? Mas, assim, numa situação de despertar prolongado, que o paciente não está sentindo dor, não está taquicárdico, e aquilo ali pode estar contribuindo, pode ser uma ajuda, tá? Você usar a naloxona desde que você faça ela lentamente, tá? A gasometria arterial do paciente que a gente escolheu estava com pH de 7,33, uma PaO2 de 120, um PaCO2 já ventilando sob máscara, essa gasa foi colhida já ventilando sob máscara, estava com 50 de CO2, um Bezeqsed mais 2, hematócrito de 30 e o sódio mantido em 1,31, tá? Esse sódio está em 1,31 desde que o paciente chegou no hospital, há 5 dias. A gente manteve o suporte ventilatório sob máscara, tentando manter a normocapnia, e aí mais 30 minutos a gente fez esse diagnóstico aí mais provável de edema cerebral, de algum efeito residual de anestésico, mais um edema cerebral principalmente contribuindo para isso. E a gente apostou, ficou mais um tempinho ali com o paciente, e depois mantendo o suporte ventilatório, reduzindo esse CO2, diminuindo a narcose, o paciente começou a ventilar melhor de novo, começou a ter alguma interação com a gente melhor. Tá? A gente, depois que ficou mais estável, o paciente passou a manter uma ventilação melhor e interagir um pouquinho melhor, a gente desceu para tomografia para a gente confirmar se poderia ser uma causa neurocirúrgica, né? Tanto dos parafusos quanto do cérebro, e aí não tinha nada, estava tudo bem. E aí depois que a gente foi transportar o paciente para o CTI, ele retomou o nível de consciência dele, começou a acordar um pouquinho mais, tá? E aí começou a mobilizar os membros, que é o que eles querem, né? Principalmente mobilizar os membros ao comando verbal. Então, assim, ele demorou, a gente fez todos esses diagnósticos e o paciente terminou acordando bem, tá? Então, esse foi o caso do despertar prolongado, que foi o mais extenso aí, eu acho mais complexo. Agora a gente vai falar de algumas coisas um pouquinho mais fáceis de determinada maneira. Vou falar de hipertensão intracraniana agora. Mais um caso clínico. Uma paciente de 67 anos, mulher, ela vai ser submetida a uma drenagem de hematoma intraparenquimatoso na região temporo-occipital direita, vai ser implantado um DVE e uma PIC.
tá? Ela chegou ao hospital com rebaixamento de nível de consciência e hemiparesia à esquerda, foi entubada na emergência e ela chegou ao centro cirúrgico para a gente com os seguintes parâmetros: uma frequência de 45, uma PA de 180 por 90, a saturação de 100%, uma ETCO2 de 25 e uma PIP de 8. Tá? Uma perguntinha aqui, né? Sobre a estratégia ventilatória dessa paciente aqui. Vamos voltar, né? Uma paciente com uma possível hipertensão intracraniana, uma provável hipertensão intracraniana, que já está indicada uma DVE, uma PIC, rebaixada, com hemiparesia, que está entubada e chega para a gente com uma hipocapnia e uma PIP de 8, né? Proposital aqui, né? Pela ventilação, né? Saturando a 100% e bradicárdica e hipertensa. Então, sobre a estratégia ventilatória que foi feita, né, que trouxeram o paciente assim para a gente, quais das seguintes afirmativas nesse caso é falsa? A hiperventilação pode causar isquemia cerebral. A hiperventilação ela vai demorar 2 horas para atingir o efeito clínico de redução da pressão intracraniana. A hiperventilação interrompida bruscamente, ela pode causar um edema cerebral de rebote. E o efeito clínico da hiperventilação dura aproximadamente 8 horas. Qual dessas afirmativas está errada? Vou dar 10 segundos aí também. Bom, a que está errada aqui é a letra B, que é a hiperventilação demora 2 horas para atingir o efeito clínico, né? Isso está errado, né? A hiperventilação ela tem um efeito quase imediato, de segundos a minutos. Então, assim, você começou a ventilar, lembrando, né? É importante falar, quem está assistindo essa aula e se interessou, mas não acompanhou tudo, até porque eu estou falando rápido, né? Estou contando bastante coisa, mas é interessante revisar a neurofisiologia, né? Fisiologia do sistema nervoso central, do ponto de vista anestésico, para que os assuntos aqui, esses conceitos são importantes para acompanhar tudo aqui, né? Então, assim, a gente hiperventila pensando em quê? Em reduzir o CO2, e aí isso vai reduzir, né? Entre um CO2 entre 20 e 80 milímetros de mercúrio, ele, sendo 40 o normal, ele, quando você reduz para 20, ele vai caindo tanto do ponto, ele vai caindo linearmente o fluxo sanguíneo cerebral. E aí, se você tem uma hipercapnia até 80, ele segue uma curva linear, né? Então, lembrar que existe uma correlação linear entre o CO2 e o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Entre 20 e 80 você tem essa correlação linear. Então, o objetivo da hiperventilação para tratar uma hipertensão intracraniana é você reduzir o fluxo sanguíneo cerebral e aí reduzir a pressão por causa disso, tá? Esse efeito ele é quase instantâneo. Ele pode causar isquemia cerebral porque você está reduzindo o fluxo sanguíneo. Se o cérebro está precisando daquele fluxo sanguíneo, ele pode sofrer uma baixa oferta de oxigênio e sofrer uma lesão secundária, né, que você está causando. Até por isso que a gente não indicou a hiperventilação lá naquele primeiro caso, né? Os casos vão se entrelaçar. Se você está hiperventilando o paciente, esse efeito clínico da hiperventilação, ele começa imediatamente, e aí assim que você começa a hiperventilar, o CO2 baixa na corrente sanguínea, os H+ do sistema nervoso central vão para o sangue, ele acaba causando um efeito de contração do cérebro, da região intracerebral. Só que aí o cérebro começa a compensar, né? Ele começa a inibir a anidrase carbônica e aí ele começa a compensar, então ele começa ao longo do tempo, ele vai compensando essa hiperventilação e aí o efeito clínico da hiperventilação, depois de 8 horas, ele já não tem mais efeito. Então é uma coisa que tem tempo, tá? E se você, já que o cérebro está compensando, se você está fazendo uma hiperventilação e você pensa, não, isso aqui eu não vou fazer mais, aí você muda o parâmetro rapidamente para uma ventilação normal, enfim, que seja, ou se você, na hora de transportar, você não cuida na ventilação, a hipercapnia aguda ela pode causar um edema cerebral de rebote, tá? Então tem que atentar para isso. Agora, sobre a estratégia farmacológica. Qual das seguintes afirmativas é falsa de novo, tá?
Nesse caso, os corticoides não estão indicados. A furosemida 10 a 20 miligramas pode ser utilizada. O manitol 20% é superior à solução salina 3%. E o propofol em infusão contínua é superior a sevoflurano, né? Num contexto de hipertensão intracraniana diagnosticada por um sangramento cerebral. Bom, a resposta falsa aqui é que o manitol é superior à solução salina 3%, tá? Eles são equivalentes, tá? Do efeito do ponto de vista clínico, cada um tem suas peculiaridades, mas eles podem ser utilizados os dois. O que a gente vê na prática é a solução salina 3% ser mais utilizada pelo neurointensivista e o manitol ser usado não no contexto da hipertensão intracraniana, mas no contexto de melhorar o campo para o cirurgião antes da craniotomia, o anestesista usar mais o manitol, né? Pelo menos essa é a minha observação aqui no Rio de Janeiro. Mas os dois, eles são bem utilizados, se bem utilizados, os dois são equivalentes, tá? A gente pode usar furosemida na situação, a gente vai ver lá depois. Os corticoides não estão indicados nesse caso de sangramento, tá? Como hipertensão intracraniana causada por um sangramento, um efeito de massa do sangramento ali dentro. Eu vou explicar por que também mais à frente. E o propofol em infusão contínua, nesse caso, é superior ao sevoflurano, né? Porque o propofol ele vai atingir uma redução equilibrada entre o fluxo sanguíneo cerebral e o consumo de oxigênio. Os inalatórios, numa situação limítrofe, você vai evitar porque, apesar de até meia can eles poderem ser utilizados, eles não têm uma relação equivalente entre redução do consumo cerebral de oxigênio, do fluxo sanguíneo cerebral e do fluxo sanguíneo cerebral, né? Na verdade, eles diminuem o consumo de oxigênio, mas eles acabam vasodilatando um pouco o cérebro, então eles têm um efeito de desacoplamento que não é muito interessante em neurocirurgia. Tá? E aí, numa situação de hipertensão intracraniana já instalada, você vai evitar usar. Então, assim, agora a gente vai falar da teoria da hipertensão intracraniana, tá? A gente vai a hipertensão intracraniana, ela é diagnosticada por um julgamento clínico, tá? Vai ser um julgamento subjetivo do neurocirurgião. Se a paciente tiver hipertensão em bradicardia, né, que era o nosso caso ali, fala bastante a favor, né, faz parte da tríade de Cushing. Se o paciente tiver uma evidência radiológica, né, devido à linha média, colabamento ali dos ventrículos laterais, o córtex cerebral é demasiado ali, sem os sulcos. E se você estiver monitorizando a PIC, aí você tem a pressão ali em tempo real, se estiver acima de 20, está diagnosticado hipertensão intracraniana. Mas, em geral, a gente vai ser acionado antes de passar a PIC, né? Então, a gente é sempre um diagnóstico de possível, provável, mas não é 100% batido o martelo. Causas comuns de hipertensão intracraniana. Hemorragia intracraniana, né, que foi o caso. Uma hemorragia subaracnoide causando uma hidrocefalia de obstrução do fluxo do líquor, pode causar hipertensão. Aumento de pressão venosa por trombose venosa, um paciente com insuficiência cardíaca. Causas metabólicas, hiponatremia, hiposmolaridade, e lembrar de encefalopatia hepática e urêmica também podem causar uma hipertensão intracraniana. E tumores cerebrais, né, que acaba sendo mais comum na nossa prática, mas lembrar de todas essas causas aí. E a gente vai tratar como? A gente vai sempre tentar manter uma pressão de perfusão cerebral acima de 50 milímetros de mercúrio. Se a gente não tiver a PIC, a gente vai pelo menos manter uma PM acima de 70, né? Pensando que a hipertensão intracraniana ela começa em 20 milímetros de mercúrio, então a PPC é PM menos a PIC, então você vai manter uma PM pelo menos 70, se você não tem ainda o parâmetro da PIC. Você vai manter uma PaO2 acima de 100 e você vai tentar manter uma normocapnia, tá? Eu vou explicar a questão da ventilação um pouquinho mais à frente. A glicemia entre 140 e 180 e você vai evitar hipertermia, porque isso pode aumentar consumo cerebral de oxigênio e aumentar, por conseguinte, a hipertensão intracraniana. Lembrando que o consumo cerebral ele é acoplado ao fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo vai aumentar se aumentar o consumo cerebral de oxigênio. O tratamento farmacológico de uma hipertensão intracraniana pode ser feito com manitol, que não expliquei, salina hipertônica,
Coçaína você pode titular o sódio sérico, né? É muito utilizado pelos neurointensivistas aí. Você pode fazer uma infusão contínua. Aqui estão as doses recomendadas. Pode fazer furosemida. E a dexametasona você pode fazer 4 miligramas em vez de 6 em 6. Mas você só vai fazer a dexametasona para tratar hipertensão intracraniana, edema cerebral, em casos de tumor que estão relacionados a edema vasogênico. Eu vou explicar isso à frente. E a última opção de tratamento farmacológico é aprofundar o plano anestésico com propofol, que vai reduzir o consumo cerebral e vai reduzir o fluxo sanguíneo. O edema vasogênico, né? Explicando, né? A dexametasona, né? Acho que as pessoas não têm muito claro isso. É, o edema vasogênico, ele é causado. Existem vários tipos de edema cerebral. Os dois principais são o citotóxico e o vasogênico. O edema vasogênico, que é até talvez mais comum para gente, ele é causado por uma disfunção da barreira hematocefálica. E ele está muito relacionado a tumores cerebrais, principalmente tumores metastáticos. Por quê? Os tumores cerebrais, principalmente metastáticos, eles vão produzir, para causar o crescimento tumoral, a neovascularização, eles vão produzir hormônios, principalmente o VEGF, que vão aumentar, que vão causar a neovascularização, mas que vão aumentar a permeabilidade endotelial. E também essa neovascularização também, ela não tem essas tight junctions aqui que você pode ver aqui nessa figurinha ali de cima, que são proteínas que fazem com que o endotélio entre um e outro eles fiquem bem apertadinhos e que não tenha passagem de líquido ali para ter extravasamento extravascular, tá? Então isso é a barreira hematocefálica, né? Você tem os astrócitos aqui fazendo que nem os podócitos fazem nos rins, os astrócitos eles bloqueiam ali o vaso original cerebral e o endotélio é bem apertadinho e tem as tight junctions. Quando você tem um tumor, principalmente se ele for metastático, você tem toda uma quebra desse mecanismo. E os corticoides eles agem principalmente de maneira molecular, diminuindo a secreção desses hormônios, contrabalançando a função desses hormônios secretados pelos tumores. Então é por isso que a gente indica o corticoide, principalmente em edemas causados por tumores, principalmente metastáticos, que são os que mais causam secreção desses hormônios, tá? Em outros casos não está indicado, pode piorar prognóstico, né? Isso já foi bastante estudado. E aí, voltando para a teoria do tratamento da hipertensão intracraniana. Então, o que a gente vai fazer, né? Além de tudo que a gente falou, de maneira, além do farmacológico. A gente vai posicionar o paciente com a cabeceira elevada, né? 45 graus. A gente vai manter um plano anestésico adequado, manter um bloqueio neuromuscular, tá? Pensando em reduzir ali a pressão que vai jogar o fluxo para cima do cérebro. Você pode usar a hiperventilação, como eu expliquei, como uma medida temporária para diminuir a pressão intracraniana, mas pensando que você tem que já começar a reverter isso lentamente ao longo das primeiras horas. Você não pode usar isso como uma estratégia terapêutica duradoura. Você vai solicitar um laboratório para avaliar causas metabólicas. Você pode fazer uma drenagem licórica com a DVE, né, que normalmente o neurocirurgião indica. Tem que excluir convulsão, lembrando que a convulsão vai, se ela não tiver diagnosticada, ela pode estar aumentando o fluxo sanguíneo cerebral por estar aumentando o consumo cerebral de oxigênio. E pensar em causas cirúrgicas reversíveis da hipertensão intracraniana, tá? Então é isso, né? Terminei aqui hipertensão intracraniana e agora eu vou falar de convulsão intraoperatória, principalmente craniotomia, que é o mais curtinho, tá? Vou contar um caso clínico aqui. Um paciente de 30 anos que está em pré-operatório de reoperação de um glioblastoma em região temporoparietal direita, apresentando um importante edema vasogênico perilesional. Então, aqui na figura, essa partezinha branca, escrito R aqui, é a operação prévia do paciente, a craniotomia prévia do paciente, tá? Isso aqui é espaço em branco, é espaço livre. E aí você tem um tumor aqui, marcadinho com T, e você tem o edema vasogênico aqui ao redor do tumor. E aqui à direita você tem, nessa áreazinha azul aqui, você tem o trato córtico-espinhal passando pela cápsula interna, né? Lembrar que o trato córtico-espinhal, ele vem aqui do córtex, né? E ele vai se encontrar, os neurônios vão se encontrar aqui para passar ali para o tronco, eles vão se encontrar aqui no meio do cérebro, nessa região chamada cápsula interna. Então todos os neurônios aqui, os axônios aqui dos neurônios do trato córtico-espinhal estão concentrados aqui.
Essa cirurgia, ela tá com um tumor bem próximo ali e com um edema ali chegando ali bem perto, né? Então, é uma área uma cirurgia bem complicada de fazer, com risco de ter algum déficit neurológico, né? Pelo perfil psicológico do paciente, a gente não indicou a paciente acordado, cirurgia com paciente acordado. Foi feita anestesia geral e uma neuromonitorização para mapear ali o trato córtico-espinhal. Tá? Então, o cirurgião ele vai entrar e vai testar aqui com uma canetinha, ele vai testar a região que ele está operando aqui, ele vai botando a canetinha para ver a distância mais ou menos com uma carga X, que eles sabem lá, conversa com a neurofisiologista, para eles conseguirem saber a distância estimada do trato córtico-espinhal ali, no caso aqui, sabendo pela posição da cápsula interna. Né? Então, se ele bota um estímulo ali que com determinada amperagem está estimulando, a neurofisiologista está pegando ali na periferia um estímulo motor ou sensitivo, eles sabem que eles estão ali a 1 centímetro da cápsula interna, então para tentar preservar e ressecar o máximo de tumor sem ter lesão neurológica, né? É, a posição cirúrgica do paciente foi em decúbito dorsal com cabeça fletida. Esse paciente fazia uso já de levetiracetam, 500 miligramas, de 12 em 12. Ele aumentou a dose para 1.000 miligramas de 12 em 12 há cerca de um mês por causa do episódio convulsivo, e desde então ele não apresentou mais um novo episódio convulsivo. Tá? Então ele está tomando 2 gramas ao dia. Tá? A dose do levetiracetam é de 1 a 3 gramas ao dia, a dose máxima é 3 gramas ao dia. Aí na manhã da cirurgia a gente fez mais 1.000 miligramas, a gente fez 1.000 miligramas oral, que ele tomou 2 horas antes, com água, e a gente fez mais 1.000 miligramas venosos na hora da indução anestésica. Então, assim, pensando que ele recebeu 12 horas oral na noite anterior, 12 horas oral de manhã, e a gente fez mais 1.000 miligramas venosos, ele está com 3 gramas nas 24 horas ali, dose máxima, tá? Depois de 2 horas de cirurgia, o paciente estava bem anestesiado, profundidade boa, bis ao redor de 40, uma taxa de supressão de 0. A gente estava mantendo com o Propofol 3,5, remifentanil 0,25 e dexamedetomidina 0,3, tá? O cirurgião já estava ressecando e ele estava fazendo aquilo ali que eu falei, né? Tava usando a canetinha aqui e botando e estimulando para saber onde ele estava, se ele estava perto da cápsula interna. E aí ele pede para a equipe descobrir os pés e os braços do paciente para ver se tem movimento, né? Junto com a neuromonitorização a gente fica de olho também. Logo depois de uma das estimulações dele, que causou um movimento da perna esquerda, o paciente começou a apresentar um movimento tônico-clônico da perna esquerda. Na mesma hora, o cirurgião diagnosticou a convulsão, já começou a irrigar a região que ele estava mexendo com solução salina gelada, porém não teve efeito. A gente, na anestesia, a gente aumentou o Propofol, que estava em bomba, de 3,5 para 4,5 microgramas por ml. Teve cuidado para garantir que estava entrando o Propofol, né, garantir a patência da veia. Abriu o soro que estava correndo junto com o Propofol para aumentar a velocidade que ele chegasse para fazer efeito. E aí, depois de 30 segundos desses movimentos todos, a convulsão cessou. Tá? A teoria aqui da convulsão intraoperatória, então. Para fazer esse diagnóstico do paciente, se o paciente tiver com uma craniotomia com o paciente acordado, é até mais fácil, né? Mas em anestesia geral também a gente tem que atentar para certas coisas. Então, assim, no paciente acordado, perder a consciência, pálpebra tremendo, movimento repetitivo de membros ou de cabeça, rigidez, uma convulsão generalizada, um eletroencefalograma característico de convulsão, vão fechar o diagnóstico, né? E sempre pensar, né? O paciente pode estar fazendo shivering, ele pode estar sincopando se ele estiver acordado, ele pode estar fazendo uma distonia, em vez da rigidez da convulsão, ou a profundidade anestésica pode estar, não estar adequada e o paciente está se mexendo, tá? Então tem que atentar para isso. A gente vai tratar dando O2 a 100%, a hipóxia pode estar colaborando para a convulsão. Se o paciente não estiver entubado, a gente pode ventilar sob máscara ou passar uma máscara laríngea. A gente vai pedir para o cirurgião para parar de mexer, jogar água salina gelada, que foi o que ele fez, tratar possíveis instabilidades hemodinâmicas. O tratamento farmacológico pode ser feito com Propofol, se não tiver infusão, você pode fazer meio a 1 miligrama quilo, se não melhorar, fazer mais. Enfim, você pode usar também midazolam a 5 miligramas IV ou diazepam 5 a 10 miligramas IV, fazer um levetiracetam 1 grama IV
e pode repetir, né? Lembrando que a dose máxima é 3 gramas, e se não tiver o levetiracetam, pode usar a fenitoína e o Idantal, mais comumente usado aí, que é o levetiracetam, ele chegou ano passado aqui no Brasil, né? E deve ter muito lugar ainda que não tem. E aí a gente, pensando no que aconteceu, assim, tratamento, tratamos. A convulsão foi leve e autolimitada, a gente conseguiu tratar. Você pode continuar a cirurgia, se o paciente estiver acordado, você não precisa nem entubar, passar máscara, tá? Você pode até manter no mesmo a mesma estratégia e entender o que aconteceu e tomar mais cuidado. Se for uma convulsão de difícil controle, uma convulsão recorrente, aí você está indicado entubar ou passar máscara laríngea. Aspirar orofaringe, considerar passar uma sonda orográfica para prevenir a aspiração de conteúdo gástrico, considerar instalar um bocal de proteção, já que esse paciente está fazendo ali a convulsão, se ele não tiver, proteger, se preocupar com a questão da lesão traumática da contração muscular do paciente. Discutir com a equipe qual vai ser a dose de ataque anticonvulsivante que vai usar, discutir se a gente vai manter o paciente entubado e pedir um eletroencefalograma no pós-operatório e tentar entender o que aconteceu, buscar uma causa subjacente aí da convulsão, tá? As causas subjacentes podem ser distúrbios metabólicos, podem ser drogas recreativas, benzodiazepínicos, ou o paciente está em síndrome de abstinência tanto das drogas recreativas quanto do benzodiazepínico prévio, tá? Pode ser que o paciente em uso prévio de anticonvulsivante esteja com uma concentração sérica baixa, pode ser que seja uma causa neurocirúrgica, estímulo cirúrgico, lesão cerebral, hemorragia, isquemia, edema cerebral, ou pode estar relacionado também com os anestésicos com potencial epileptogênico, principalmente a ketamina e o tamidato, né? No nosso caso aqui, né, último slide, o paciente, a gente aumentou o Propofol de 3,5 para 4,5, isso garantiu, depois de 30 segundos ele parou, não teve mais a convulsão, a gente manteve, ele estava entubado já, mas a gente manteve a cirurgia sem mudar nada do plano, cirúrgico, anestésico, a gente não administrou nenhuma outra droga, ele já estava com anticonvulsivante dose máxima, e aí o paciente até foi entubado em sala e ficou bem. Tá? É isso que eu tinha aqui para apresentar. Tentei ser rápido aí, deu 44 minutos aqui. E aí, lembrando aqui desse PDF aí do Snack, que é bem interessante, para as pessoas verem aí depois, tá? Vamos abrir para discussão aí com o pessoal. Beleza, Felipe. Boa apresentação. Eu acho que você pegou os temas realmente que mais prevalentes, né? Que eu acho que merecem mais atenção. E queria convidar aqui as pessoas que estiverem assistindo, os colegas, que podem mandar as perguntas aqui para o QIA, que aí eu vejo aqui as perguntas e a gente vai repassando aqui. Mas eu queria passar a palavra para o Pedro, para fazer comentários aí sobre a apresentação. Pedro, você queria destacar alguma coisa? O que Eu, que você pensa? primeiramente, parabenizar Felipe aí, porque realmente, é como ele falou, são temas, né, de que a gente precisa realmente saber dominar, porque acontece com a relativa frequência. E é um tema, na verdade, falou de diversos temas, né, dentro desses 44 minutos, então parabéns inicialmente. E aí eu queria destacar a importância que muitas vezes a gente não dá, dá na narcose, né? Dessa hipoventilação e esse aumento de CO2. Enquanto você falava, parece curioso, mas hoje eu fiz uma decorticação pulmonar num paciente idoso, cuja ventilação monopulmonar não ficou muito adequada, o cirurgião insistia em ventilar e eu tinha um ET-CO2 de 70. A gasometria arterial também verificou e corroborou isso, e o paciente teve um despertar prolongado, né? Então, precisei levá-lo ao UTI entubado para garantir que na hora da troca do tubo ele tivesse a melhor ventilação, esse CO2 diminuísse. E para mim foi a causa, nesse paciente específico, talvez desse despertar prolongado. Então, especialmente na neurocirurgia, né? Nos preocupamos com a anestesia venosa, mas é importante, como nós temos também um serviço de residência, destacar para o nosso residente o quão ele deve dar atenção também à sua estratégia ventilatória, porque esse cérebro está em uma dependência grande das condições, né, dessa pressão arterial do CO2. Então, foi uma das coisas aí que me destacou e por ter falado justamente, saber que ia falar disso hoje e aconteceu com a gente, né? E aí, uma outra É, coisa, eu fiquei pensando aqui sobre a clonidina, né? Esses pacientes que estão já em uso de polifarmácia, que têm diversas comorbidades e que usam essas drogas. Eu queria até saber com o Felipe se, nesses casos, talvez não numa cirurgia com pouca previsão de sangramento, mas como é, se vocês
no dia da cirurgia já deixa de tomar a dose da manhã, seja a losartana, seja a clonidina? Como é que é a rotina de vocês aí? E parabéns mais uma vez pela aula. Obrigado. O primeiro comentário que você fez, assim, a coisa que eu acho que mais me acrescentou de estudar para fazer essa aula aí, com o que a gente passou, com esses casos aí que a gente teve nos últimos anos, que a gente teve, eu já tive essas complicações aí nos últimos anos, tive outras também, mas essas eu acho que foram as que eu escolhi porque foram, que eu acho que são dadas menos atenção e que são relativamente comuns, e eu acho que passam batido muitas vezes. Essa questão do CO2, para mim, também chamou atenção na hora que eu estudei, eles falarem e darem uma atenção no up-to-date, nos artigos, eu acho que é uma coisa que a gente dá pouca atenção, e principalmente na neurocirurgia, né? A sua segunda pergunta em relação aos antipertensivos, a gente costuma tentar, assim, vai depender em situações eletivas, né, em tumores, a gente prefere manter o paciente mais hipotenso, né, a pressão mais controlada, na verdade, não hipotenso, né, o cirurgião se preocupa muito, pelo menos que a gente trabalha, se preocupa muito com a hipertensão. Então, a gente sempre dá os remédios que o paciente toma prévio, tá? A gente sempre recomenda, até no dia da cirurgia, o paciente que tomar, a gente prefere tratar a hipotensão com um pouquinho de nora. Acaba que na nossa prática a gente acaba, talvez pelo tipo de cirurgia, pacientes que em geral já estão tomando corticoide, a gente costuma ter uma taxa muito grande de tratamento de hipertensão, levar o paciente com niprid para o centro cirúrgico, para o CTI. Então a gente acaba mantendo sim as drogas. Perfeito. Nós tivemos um caso também essa semana no hospital de um B0 num tumor, num glioma de baixo grau, um B0, e ele estava aí, que me chamou a atenção foi isso também. Você estava com TCI de 2, não foi? Aí depois diminuiu para 1,2, um Fenta de 0,2 micrograma quilo minuto, e ela já mostrava uma taxa de supressão um pouco mais alta. E às vezes a reserva neuronal do nosso paciente é tão baixa que doses, talvez para outros pacientes que não justificariam isso, acontece. Então me chamou a atenção um paciente nosso também, B0. Nós estávamos com TCI de 2 de Propofol, com Remifenta de 1 e estava com Precedex 0,3. E de cara, ela já com um BIS 2, 4, com a qualidade de sinal fantástica, também com EMG muito bom. Então, assim, o que é que nós podemos fazer de diagnóstico diferencial? Aí começa a entrar na hipóxia, na hipotensão, na hipotermia. Então, essa paciente que é hipertensa prévia, que já chega em sala hipertensa, talvez a curva de regulação do fluxo individualizada, do fluxo sanguíneo cerebral, aí não deveria jogar essa pressão mais para cima. E aí, como você, tenho medo também de ir reduzindo esse propofol ou retirar aqui uma droga, guiado ali no paciente que já está em decúbito ventral, guiar por esse monitor de consciência, a gente fica nessa dificuldade. Mais ou menos foi o que a gente fez: acrescentou droga vasoativa, diminuiu mais ainda o que a gente podia essas drogas para esse valor de bis começar a subir. Então, o dia a dia da gente é isso aí, é pensar as causas e poder ir fazendo meio que testes terapêuticos para individualizar a anestesia para o paciente neurocirúrgico. Então, parabéns aí pela aula, trouxe temas fantásticos que nos ocorrem dúvida todos os dias. Obrigado. É isso aí, eu acho que em relação ao que você falou das drogas, né? Na neurocirurgia a gente não pode correr o risco, né? É muito, muito complicado o paciente ter alguma movimentação e, principalmente se ele está com a neuromonitorização, ele está sem bloqueio neuromuscular, ele está pinado com Mayfield de decúbito ventral, então é bem complicado. Na dúvida, a gente mantém, se a gente não está confiando nos parâmetros, a gente mantém o paciente mais aprofundado mesmo, não tem tanta confiança em baixar para não ter risco do paciente mexer e já se prepara para um despertar prolongado, assim, de efeito residual de anestésico que a gente sabe que vai acontecer. É mais seguro. Não dá Dos para males, o menor, ficar né? dos males o menor, exatamente. Já se prepara, tem algumas táticas aí para. Se você tiver com a neuromonitorização e aí tiver fazendo venosa total com o paciente só por causa da neuromonitorização, né, principalmente cirurgia de coluna, que eu faço bastante também. O que que a gente faz? E aí a gente não tem bis, enfim. E aí a gente está achando que o paciente está muito profundo, mas a gente não tem parâmetro para baixar, né, a infusão. Quando a neuromonitorização faz o último teste,
ainda faltando uma hora para o final da cirurgia, a gente desliga o Propofol e já liga o Selvo. Então, lembrar também que existe essa possibilidade. Se você está fazendo só pela neuromonitorização, Sim. você pode desligar a venosa e começar uma inalatória no final. A gente passou a fazer isso quando em situações que a gente não tem a monitorização e ficou bem mais tranquilo, seguro, que o paciente não vai despertar e a gente no final consegue acordar ele mais rápido, né, numa situação assim. Enfim, é também chamar a atenção o up-to-date, né? O up-to-date ele tem um aspecto muito que nem o IAL, né? Ele tem um aspecto muito de ser de monoautor, assim, né? De ser a opinião do cara que está escrevendo o artigo, ele não discutir as várias correntes, enfim, dá uma coisa meio fórmula de bolo, assim. O up-to-date tem esse parâmetro. E o up-to-date desses assuntos que eu estudei aí, dessas referências que tem aí nos slides, todos eles usam, mesmo com neuromonitorização, eles usam o sevoflurano a meia can e complementam com propofol, eles preferem, lá nos Estados Unidos. É uma equipe dos Estados Unidos. Então, assim, lembrar aqui que a gente discutiu aqui, se o paciente está com uma hipertensão intracraniana, não está recomendado fazer o inalatório, porque pode dar algum grau de piora, mesmo com baixa. Mas se a única preocupação é também a neuromonitorização, existe essa possibilidade de você usar o inalatório junto com o Propofol e usar doses bem menores de Propofol para manter, né? Quais são as doses aí para quem está acostumado a fazer? Eles mantêm no UpToDate, eles mantêm o Servo a meia can, e aí eles mantêm o Propofol a 50 microgramas por ml. 50 microgramas por minuto. A dose de Propofol que a gente faz em infusão manual, que quando não tem servo, a gente começa com 150 microgramas por minuto, e aí ao longo de 1, 2 horas a gente reduz para 100. Então eles conseguem manter, com meia can, eles conseguem manter 50 microgramas por minuto de Propofol. Né? Então tem essa opção também aí para o pessoal pensar, se tiver com dúvidas de Quase uma monitorização, dose enfim, sedativa, né? dominar. Oi? É quase aquela dose sedativa proposta nos livros de anestesia Isso. venosa, de 25 a 75, a 50 a 75. Então, Esse seria o realmente, equivalente deixa no com se ataque tiver usando o cardíaco. PCI. É, Então, mas aí dessa, junto com o Servo, né? tem. 09 ali. Tá lá. Olá, Aí tem. deixa eu passar para vocês. Tem uma pergunta aqui de um colega. Não apareceu aqui o nome, então está aqui como anônimo. Mas tudo bem. Boa noite. Vem a pergunta. O levetiracetam age através do aumento da inibição GABAérgica? Muito obrigado. Parabéns pela aula. Eu queria saber mais ou menos o mecanismo de ação do levetiracetam. Eu agora vou ficar devendo aqui. Não vou falar que eu não tenho certeza absoluta, não. Qual o mecanismo de Eles, Leptin? Tá. como você falou, é uma droga nova no Brasil, a gente não tem muita experiência, mas tem alguns receptores específicos não GABAérgicos que eles fazem essa ação. Mas acho que por ser ainda muito caro e praticamente para quem trabalha em serviços públicos, não é uma droga tão disponível, né? Mas ele tem uma ação GABAérgica, mas tem um outro receptor, SV2, alguma coisa desse tipo, e ele faz a ação anticonvulsivante mais em relação a esse receptor. Eu também não tenho muita experiência porque nunca utilizei aqui no serviço, tá? Pois é. Sobre anticonvulsivante, rapidinho assim, assim, em termos práticos, né? Eu não revisei, eu não tenho muito conhecimento sobre esse ponto de vista teórico, que foi o alvo da pergunta, mas do ponto de vista prático, a gente tinha no Brasil, até ano passado, principalmente a fenitoína, o Idantal, e o Vimpat, que é lacosamida, o nome comercial que tem o único é Sim. Vimpat. E aí, o que acontece? A fenitoína ela dá muito efeito colateral, né? É um bloqueador de canal de sódio, então ela dá muito efeito colateral, se correr rápido. Mês passado eu tive na emergência, lá a gente foi atender um hematoma subdural, correram na emergência rápida, um paciente que estava com nível de consciência baixo, correram na emergência rápida a fenitoína, e o paciente rebaixou mais, estavam querendo entubar, enfim, aí é importante saber e falar, não, isso aí é do Idantal, espera um pouquinho que vai passar, e passou e melhorou, e entubei com calma no centro cirúrgico. Mas então dá muito efeito colateral, hipotensão, enfim.
ela acaba bloqueando, se você correr rápido, a fenitoína ela acaba bloqueando a condução cardíaca. Tá? Então, tomar cuidado aí quem está usando. E aí, tanto a lacosamida, que é o Vimpat, que eu falei que já tinha alguns anos, quanto o levetiracetam, que veio a versão venosa no passado, eles têm muito menos efeito colateral. Então, elas são as drogas de escolha aí, se você tiver a possibilidade, se a equipe cirúrgica discutir aí, se tem no hospital para usar, que você vai ter muito menos susto, vai dar muito menos sedação também, se você faz no paciente intraoperatório, o paciente acorda mais rápido, enfim. E aí o levetiracetam, ele tem um perfil farmacocinético ótimo, assim, né, e de efeito colateral. A droga oral é a primeira escolha de convulsão de muito neurologista, que é o Keppra. Só que a gente não tinha ela venosa. Então, muita gente até tomava o levetiracetam oral e aí, na hora da cirurgia, a gente não tinha para dar. E aí, ano passado, passou a ter e aí facilitou bastante para a gente. Esse é o resumo aí na prática dos Eu anticonvulsivantes que a gente... fiz uma pesca rápida aqui para a gente não deixar sem nenhuma resposta, mas ele fala sobre isso mesmo. Eu lembrava dessa proteína, a proteína SV2A, que é uma proteína que modula a liberação desses neurotransmissores, né? Do glutamato e também do GABA. E aí ele reduz a excitabilidade neural. Não sei se ajuda aí, mas foi que a gente pescou rapidinho aqui. Então, ajuda. É um efeito mais específico, né? Neurológico, né? Não, Que e é o como que você você... falou, né? A fenitoína está relacionado a Steve Johnson, febre, né? Pela liberação eosinofílica, etc. Então, acho que cada vez menos, à medida que essa droga baratear, ela vai sendo substituída cada vez menos o uso da fenitoína e mais o uso do levetiracetam. Queria fazer Perfeito. uma observação aqui. Não posso deixar passar, porque isso aconteceu comigo semana passada. É um caso, como você falou, Pedro, de uma paciente que não é uma cirurgia, neurocirurgia, mas era uma fundoplicatura, uma paciente operada em antitrem acentuado, e o paciente tinha sua asma, tinha algum componente de psiquiátrico, tomava uma quetiapina, tomava clonazepam, e a cirurgia estava correndo bem com a cirurgia, era uma cirurgia de acalásia, que ia fazer uma fundoplicatura, mas com algumas modificações. E a cirurgia ia bem até 1 hora e meia depois. Essa paciente me apresentou isso que você acabou de falar, uma queda abrupta do BIS para 5. Ela vinha com entre 40 e 50 e abruptamente foi para 5, taxa de supressão de 85. Eu levei um susto e, assim, era um hospital universitário, tinha acesso a um outro BIS, eu troquei o BIS até porque eu não acreditei no que É, fosse, se fosse um negócio, trocamos muito rápido, mesmo resultado, né? Qual é a importância? E fizemos o tratamento, fizemos basicamente isso, porque era uma situação de cirurgia geral e aí fizemos os tratamentos básicos, né? Interpretamos com, assim, com uma possibilidade de hipóxia, que era a coisa mais provável, vamos dizer assim, né? Mas qual é a importância? Eu queria saber, e aí hoje foi a questão de sessão clínica, hoje no Hospital Universitário aqui na UFRJ, esse caso. Foi amplamente discutido. E uma das coisas que foram discutidas é a importância do BIS e qual é a valorização que se dá. Aí eu queria uma opinião de vocês, o que vocês acham disso? Porque o que foi discutido é que a gente usa o BIS assim como, não é exatamente verdade absoluta, mas a gente valoriza muito o BIS, né? A gente valoriza muito. Mas há temos muita incerteza em relação a várias coisas, inclusive sobre taxa de supressão. E uma das coisas que o artigo colocava era, um dos artigos que foram citados, era sobre o nível de taxa de supressão e que em determinadas situações a gente considera como protetor, em determinadas situações agudas a gente considera como deletério. Como é que vocês fazem essa leitura, essas quedas abruptas? O que nós fizemos essa paciente, nós fizemos um suporte hemodinâmico, ela nem não teve em nenhum momento nenhuma alteração hemodinâmica, isso que é curioso do caso. Em nada, em nenhum momento. Uma coisa abrupta só do bicho, não teve nenhuma alteração hemodinâmica. Ela, inclusive, estava fazendo uma infusão contínua de fenilefrina, e fenilefrina só aumentamos a dose e tiramos da situação de antitrem, né? Obviamente para melhorar a perfusão, até explicar para o cirurgião geral o que estava acontecendo, não entendeu muito bem, mas explicando, convencemos o sujeito que ele tinha que operar sem o antitrem. importante. Mas quero saber Devolução. de vocês é isso, a importância desse do BIS nesse tipo de situação. Se vocês valorizam muito, valorizam pouco, qual é a impressão de vocês nesse tipo de situação aguda? Ou até em neurocirurgia, como é que você interpreta isso?
O Pedro falou um pouco até do caso que ele teve, foi mais ou menos isso. Ô, Flávio, eu acho que pensamos mais ou menos similarmente, porque a primeira coisa que nos vem à cabeça é um falso positivo, né? E aí de trocar o Exatamente, é. eletrodo, né? E a partir dessa troca do eletrodo e confirmação daquilo, talvez a gente agora comece a procurar mais causas clínicas para isso, que seja hipóxia, seja hipotensão, que seja um excesso, talvez, da anestesia, mas é como você falou, foi uma coisa aguda, né? Já aconteceu comigo no estado pós-ictal, de uma paciente convulsionar a passagem, era inclusive para um transplante renal, e ela convulsionou. E aí, em seguida, a instalação era um estado de pós-ictal. Então, ele não foi feito assim para diagnosticar naturalmente convulsão, né? Não é isso o perfil, seria um EEG bruto. Mas acho que o que a gente tem que pensar é exatamente isso, pensar nas possíveis causas diante de uma troca, de considerar que realmente ele está nos ofertando um dado interessante, um dado confiável, um dado acurado, para a partir daí pensar se é hipóxia, ofertar uma melhor coleogasometria, pensar os diagnósticos clínicos direcionados e ter condutas para isso. E depois não tratar, necessariamente não tratar o número, né? Não tratar um exame. Então, se tudo está mostrando que está adequado, eu acho que eu seguiria dizendo, não vou tratar o aparelho, eu não vou tratar esse número. Eu estou conduzindo aqui pela experiência clínica, pelo aquilo que a gente teve de suspeita e diagnóstico e para o que a gente fez. Acho que é essa a mensagem que diariamente a gente passa para os nossos residentes para não tratar o número, não tratar um exame. Isso. Eu lembrei muito desse caso porque, na realidade, ela teve um despertar que foi prolongado, ela foi recuperando depois, nós mantivemos, foi subindo lentamente o bis, foi subindo lentamente até chegar na faixa de 30, entre 30 e 40, acabou a cirurgia, nós cortamos totalmente eu estava usando Seborane, né, inclusive, para ela, nós cortamos totalmente, e ela recuperou até 80 de bis, e não passava de 80. E aí, como ela tinha história de. Os outros exames vieram normais, gasometria normal, glicemia normal, os outros não tinha nada que. Não tinha Uma hipotermia, né? alteração. Não tinha hipotermia, nem deu tempo de fazer hipotermia. Sim, A cirurgia é relativamente rápida. E essa paciente, quando chegou em 80, me deu um estalo que ela tinha falado que usava cronicamente clonazepam. E eu pedi para fazer flumazenil. E aí reverti, ela foi para 100, né? No dia não tinha tomado, mas eu cronicamente tomava clonazepam. Ela acordou e ficou bem e nada aconteceu, né? Não houve nenhuma consequência, né? Objetiva. Se ela não tivesse com bis, eu nem saberia que ela tinha feito isso. exatamente. A gente não saberia, Mas né? é fantástico, é o que ele Acho que falou. é um caso que é um caso que a gente agora começa a ver se usando a monitorização, você acaba vendo esse tipo de coisa, né? Não, Isso. não tem uma coisa estatística também, né? Pensar nas causas, né? Pré, E pensar intra. nas causas, sim. Sempre eliminar as causas mais básicas ali. Eu pensei em uma paciente jovem, tinha 30 e poucos anos, 35 anos. E assim, a hemodinâmica que me preocupou mais pela posição que ela estava, né? Sim. A gente tem história de cadeira de praia, paciente fazendo lesão cerebral em cirurgia de ombro, Isquêmica, né? que é clássico, né? Isquêmica, por falta de perfusão. E eu tinha É. falado sobre isso com os residentes e tinha chamado a atenção para isso. Vamos manter a pressão boa aqui para a gente não ter esse tipo de problema, né? E normalmente não é uma cirurgia que a gente, no paciente jovem, como você está falando aí, que pega ali uma PAI, né? E que eleva o dome a determinada altura, né? Sim, sim. Então é até mais É, a difícil minha, nesse. a minha experiência com bis, né, faço bastante neuro e coluna, a gente aí usa sempre, né, nesses casos, né, sempre tem, e que, assim, é uma coisa que acontece com uma relativa frequência, é a interferência elétrica, né, o bis ele acaba sendo muito sensível à condição de aterramento ali da sala cirúrgica, né? Então, assim, existem várias coisas que interferem com o bis, né? E aí assim, a gente tem uma relativa frequência interferências assim e às vezes são agudas mesmo, né? Assim, provavelmente alguém ligou algum aparelho às vezes numa sala do lado que está causando o aumento da carga ali do elétrica e aquilo ali está interferindo ali na sua sala e você nem sabe que ligaram. A neuromonitorização, muitas vezes ela identifica uma interferência acaba que o eletroencefalo deles bate, né, com bis, né?
e eles acabam tendo muita interferência com manta térmica. Quando ligam a manta, atrapalha a neuromonitorização e também às vezes atrapalha o bis, a gente não percebe. Então, assim, uma coisa interessante que eu passei a prestar atenção em conjunto com a neuromonitorização, que ela vai me ensinando, né, olhar aquela curvinha verde que aparece ali no bis, que ela vai, muitas vezes, você ficar observando aquilo ali, né? Não olhar só o número, né? Aprender a interpretar o espectrograma ajudou bastante também. Depois que eu estudei a parte do espectrograma, me deu uma clareza maior em alguns momentos, né? Até naquele primeiro caso, o espectrograma foi o que me chamou a atenção, junto com o bis baixo no início. E a curvinha ali do eletroencefalo que ele está medindo ali, ele está mostrando bruto ali o eletroencefalo que ele está medindo ali naqueles pontos. E ele vai avaliar aquilo ali e gerar aquele número. Às vezes ele está com 40, às vezes ele sobe, né? É muito comum ele subir e o eletroencefalograma está fazendo a curvinha verde ele está mostrando uma coisa que claramente é interferência elétrica, que é uma coisa muito, muito contínua, muito certinha, que não pode ser atividade cerebral tão regular. E aí o bis, você está ali com o paciente anestesiado, o bis sobe para 60, 70, você se assusta, aí você percebe, o espectrograma não mudou, e aí depois você percebe que aquilo ali era interferência e volta, enfim. Então, aprender a interpretar um pouquinho ali as curvas ali, o espectrograma, o que é o EMG, o que é a taxa de supressão e a curva bruta do eletroencefalograma, apesar da gente não ser especialista, a gente não vai dominar totalmente, mas ter uma noçãozinha, ficar prestando atenção quando acontece e aproveitar quando tem a neuromonitorização, se tiver, conversar com ela, que eles que dominam, e eles vão ensinando esses macetes, assim, né? Tipo, quando tá assim, muito, muito regular, isso aí provavelmente é interferência. Mas você fez o certo, né? Não dá para cravar que tudo é monitorite. Viu um parâmetro alterado, você vai e tenta descartar as causas clínicas que estão sob seu controle. A última opção tem que ser a monitorite, né? Você não pode nunca comprar o diagnóstico de monitorite, mas assim, descartando tudo, é interessante observar essas interferências aí. São mais comuns do que a gente imagina. Perfeito. A gente tem mais dois comentários aqui, então vou passar para vocês. Primeiro é o mesmo colega que escreveu da outra vez, falando sobre a droga. Realmente a proteína pré-sináptica está perguntando, porque também li que é uma proteína de vesículas sinápticas, né? Parece que é a liberação de neurotransmissores, não é isso, Pedro? Isso, a É, modulação dessas vesículas dentro do a axônio, né? modulação, de Isso, neurotransmissores, né? isso. Tem uma outra pergunta aqui do Mateu Leta. Boa noite. Aula excelente. Parabéns, doutor Felipe. Gostaria de saber quais estratégias costuma usar para evitar edema cerebral em cirurgias com posicionamento desafiador. Ou posicionamentos Então, desafiadores, né? é, tem em mente que o paciente pode estar fazendo um edema cerebral, então, assim, estratégia ventilatória, né? Você vai tentar diminuir, não usar PIPs altos, tentar, assim, se o pulmão do paciente permitir, você não fazer uma estratégia tão com PIPs altos, com pressão média de vias aéreas altas, tentar melhorar o fluxo, o retorno venoso ali do cérebro para o intratorácico, né, diminuir a pressão média intratorácica, estar sempre atento, às vezes negociar com o cirurgião, né, para não ficar, a cabeça não ficar tão abaixo, né, a posição ali, às vezes eles aceitam, conversa, explica, né, que o paciente tem comorbidades, enfim, às vezes dá uma sensibilizada no cirurgião, ele aceita um pouquinho mais, né, e assim, a gente não faz também preventivamente. O paciente vai fazer um edema cerebral, a gente vai tratar esse edema cerebral farmacologicamente, né? A gente vai esperar um diagnóstico que vai ter na cabeça, mas assim, de estratégias de evitar isso, mais posicionamento e a ventilação, principalmente. Tá? Não fazemos, na minha prática, estratégia farmacológica preventiva. Muito Era exatamente isso também que eu ia Pedro. falar. Só estou anotando os pontos aqui, né? A gente realmente prefere anestesia venosa total, guiada por um bis, evitar, quando eu não tenho a disponibilidade, os eletrodos, aí sim eu faço anestesia balanceada, mas com valores de porcentagem dessa servo, por exemplo, mais baixo, 0,5. Na ventilação mecânica, é seguir o que o Dementon fala lá, né? Então, platores, pressão de platô mais baixa, 28, com PIPs mínimas necessárias para manter uma boa oxigenação do paciente, uma boa PaO2
calculada pela idade do paciente. A estratégia volêmica, como no nosso serviço é relativamente disponível, nós utilizamos a monitorização do delta-PP ou do VVS, guiada pelo EV1000, para fazer uma estratégia adequada para aquele paciente. Então, é uma outra medida, porque senão a gente corre o soro lá. Muitas vezes está utilizando o ringue lactato, então faça uma combinação do ringue com soro fisiológico, porque o ringue né? A gente sabe que ele é hipotônico. Então, como você falou, guiando pela diurese, gasometrias de hora em hora, em alguns casos mais tranquilos, gasometrias a cada 2 horas. Então, acho que é uma forma de evitar, porque o cirurgião sempre vai desejar a melhor posição para ele operar. Essa é a maior verdade. Então, mesmo discutindo, alguns são mais parceiros, entendem, outros não. Então, assim, ver como a nossa anestesia poderia contribuir. E aí acho que é isso. Anestesia venosa, uma estratégia ventilatória, utilizar também essa reposição guiada por metas, seja por um delta PP que já aparece no monitor, ou seja por um EV1000, um aparelho de EV1000 que você tenha. Eu acho que essas estratégias fazem com que a gente não acrescente um dano ao paciente, né? Uma lesão secundária por hipoxemia, por edema, enfim, é mais ou menos isso aí que a gente faz mesmo também. Muito bem. A Perfeito. gente está agora com 1h15 de atividade. A gente está sem pergunta aqui, então eu queria que Felipe, Pedro dessem as considerações finais, né? Para a gente fechar aqui, então, a atividade. Quer começar, Felipe? É, Hum. só lembrar, né, para quem faz neuro, né, assim, na neurologia, na neurocirurgia, os parâmetros que a gente tem de tolerância para homeostase de qualquer coisa tem que ser mais estreito, mais restritos, né? Há algumas coisas que em outras especialidades cirúrgicas a gente vai ser um pouquinho mais permissivo, por exemplo, né, muitas vezes para uma hipertensão, para uma cirurgia intraabdominal, a gente vai ter uma hipercapnia permissiva, lembrar, não confundir os conceitos. Cada cirurgia, especialidade cirúrgica tem suas especificidades. A neurocirurgia, ela, para mim, assim, o critério mais importante, a neurocirurgia não tem muito segredo, né? Tem gente que fala, né? Neurocirurgia, para mim, o segredo é que você tem que estar com tudo na mão sempre, assim. Você tem que estar sempre com o paciente todo, a homeostase dele toda controlada, saber que todos os eletrólitos, todos os o CO2, PaO2, temperatura, tá tudo normal o tempo inteiro. Isso faz diferença no paciente, né? Depois de um tempo, você percebe que você reduz muito as complicações sendo mais restritivos, né? Tolerando menos as coisas. Então, assim, essa é a mensagem final aí para quem faz neuro, tentar caprichar nessa homeostase aí do paciente. Olha, a minha vou trazer uma de um evento recente aqui na Bahia que eu destaquei justamente isso, de mensagem final. É fazer o feijão com arroz, bem feito. E a primeira coisa delas, acho que é avaliar bem o paciente na sua pré-anestésica, porque é ela que vai nos guiar a anestesia bem feita. E tendo uma boa conversa com o neurocirurgião, observando o campo, sendo atencioso, olhando tudo que está ali acontecendo, pensando nas possibilidades diagnósticas e aí conduzindo uma terapêutica para isso, eu acho que já está fazendo grande parte para obter um bom resultado. Não é só pressão baixa, droga, pressão alta, vou baixar, vou aumentar minha anestesia. É buscar essa troca com o cirurgião, com o neurofisiologista, porque acho que todos tendem a ganhar, né? Em especial o paciente. Então, é fazer o feijão com arroz, ter esse conhecimento da fisiopatologia, da fisiologia, da neurofisiologia, vai ajudar a gente a entender tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, é a terapia dos 6 N's, que aí vem a normovolemia, normonatremia, normooxia. Então, é o normal, é fazer o feijão com arroz. É essa a mensagem e ser atencioso com o seu paciente, nós já estamos no caminho certo. Eu vou fazer mais Perfeito. um comentário Sim, aqui, claro. desculpa, que o Dr. Marcos Vinícius Novaes está aqui me assistindo, é uma grande honra, porque ele que me ensinou grande parte disso aqui que a gente está fazendo. Aprendi a fazer essa anestesia, o feijão com arroz bem feito, né? Não dava nem para chamar de feijão com arroz, né? Mas, assim, ser muito criterioso, não aceitar nada fora do padrão, aceitar o melhor padrão possível no paciente na neurocirurgia faz toda a diferença. É uma honra que o Dr. Marcos Vinícius está me assistindo aqui como participante aqui, mano. Um abraço para ele aí. Muito Perfeito. bem.
Queria agradecer o Felipe, queria agradecer o Pedro pela disponibilidade, pelo tempo, aos colegas que participaram na audiência aí. O Marcos Novaes está te mandando um abraço e parabéns. O Felipe escreveu aqui Valeu. no chat, tá? Então, boa noite a todos e espero no próximo webinar na terça-feira que vem.